Olá, querido, eu tenho uma palavra muito abençoada para a sua vida nesse exato momento. Eu tenho certeza que se você abriu essa mensagem agora, esse vídeo para assistir, com certeza é porque você está querendo ver Deus falar com você de certa forma. E eu estava meditando a respeito de um assunto muito importante, que é o assunto de exortação. Eu acho muito interessante que a palavra do Senhor nos fala sobre isso em Hebreus 3,13, quando ele diz assim: exortai-vos todos os dias. E aí você pode perguntar: e o que é exortar, pastor Roberval? Exortar é admoestar, exortar é trazer advertência, exortar não é nada mais, nada menos do que trazer conselho. E esse é o momento em que eu quero trazer um conselho para você, mas um conselho muito importante para a sua vida. Trazendo essa palavra de Hebreus 3,13, quando o Senhor nos fala sobre exortar, ele fala por que é que nós devemos exortar todos os dias. Já pensou que a palavra do Senhor nos dizer que nós devemos exortar todos os dias? Exortai-vos mutuamente todos os dias. E então, por que todos os dias? Sabe por quê? Para que a pessoa não caia no engano do pecado, não seja embrutecido pelo engano do pecado. Uma pessoa embrutecida pelo engano do pecado é uma pessoa que ficou estúpido. Ela se tornou estúpida, porque ela não foi exortada. Então alguém que não é exortado se torna uma pessoa estúpida. Ela se torna uma pessoa praticamente, posso dizer assim, muito dura. Ela é resistente depois, porque ela tem conceitos que são formados e às vezes ela faz desse conceito um paradigma para ela. Ela cria de dentro do conceito dela que ela está certa. E nós precisamos entender o que a palavra fala sobre a questão de você ser exortado. E eu vendo essa palavra de exortar, eu achei muito interessante falar para você quem é você como corpo de Cristo, a importância que existe na sua vida em você fazer as coisas certinha para que você atraia a presença de Deus, a glória de Deus sobre a sua vida. E uma coisa linda que eu acho é o que tem lá em João 15,16, onde o Senhor nos diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ele diz: e vos nomeei para que vades e deis o que? Frutos. E vendo esse assunto, eu queria fazer uma pergunta a você. Você sabia que a escolha de Deus acerca da sua vida, a escolha de Deus por você, é para você ser alguém que dê fruto. Frutos, não poucos, muitos. Agora, por que isso? Porque um dia todos nós iremos comparecer diante de Deus para nós recebermos, através dos frutos nossos, recebermos galardões, gente. Você já pensou que coisa forte? Você ser galardoado pelo que você fez para o Senhor. Agora preste bem atenção. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala realmente que nós vamos comparecer diante dele, diante do tribunal de contas, para prestarmos contas do que nós fizemos aqui nessa terra. Ele diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o quê? De acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós vamos um dia estar diante do Senhor, prestando contas a Ele por tudo que nós fizemos ou por aquilo que nós negligenciamos também. Você sabia que todos nós iremos comparecer diante desse tribunal de contas do Senhor para prestarmos conta daquilo que fizemos ou daquilo que negligenciamos, certo? Daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Apocalipse 14, versículo 13, fala uma coisa muito interessante, que diz assim, ó: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Agora o que ele fala? Para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Quer dizer, o que nós fazemos, queridos, vai nos acompanhar. Nós não temos que fazer algo para sermos salvos. O Senhor já nos salvou, mas Ele nos chama para frutificarmos. E isso você precisa entender. Um dia, nós iremos chegar diante do Senhor para nós prestarmos contas a Ele sobre a convocação que Ele determinou, que Ele nos fez.
seremos desafiados a prestar contas pelo nosso chamado, pelo talento que precisamos desenvolver. E ainda que você diga que não tem muito jeito ou habilidade para aquilo que Deus te chamou para você fazer, aquilo que Deus determinou como compromisso em sua vida, como compromisso de chamada, de realização do seu chamado, eu quero dizer para você que qualquer negligência ou desleixo seu, haverá cobrança da parte de Deus. Sabia disso? Olha o que fala aqui em Hebreus 6:10. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Você imagina, Deus, ele olha para você, os olhos dele fixam em você e ele olha como você está trabalhando, o que você está fazendo, como você está fazendo, como você está progredindo, prosperando, como você está executando aquilo que ele chamou você, para você realizar na obra dele. Agora, eu quero dizer para você que quem te capacita é o Senhor. Lá no livro de 1 Timóteo 4,14, a parte A diz assim: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado. Esse dom que está em nós, que ele nos deu, é preciso haver um desenvolvimento. Esse chamado seu, é preciso que você desenvolva esse chamado. Como é que você quebra a timidez? Desenvolvendo o seu chamado. Como é que você quebra a força, muitas vezes, de desânimo, a força, muitas vezes, da negligência? É quando você trabalha, quando você vai à luta. Você já viu que para você de manhã não tem barreiras para você levantar e ir embora para o trabalho? Por que não tem barreiras? Porque você pensa no compromisso que você tem. Então, você não vai negligenciar o trabalho, porque se você negligenciar a área do trabalhar, você vai estar negligenciando seus compromissos. E você não quer sofrer a negligência, sim ou não? Então é preciso você sair, você se esforçar, fazer a sua parte. Então agora preste atenção num detalhe. O Senhor nos fala a respeito de uma coisa muito linda aqui, é que Ele capacita. Você tem que sair do comodismo. Ele diz aqui, o Senhor estava me falando sobre isso. Deus capacita a quem Ele chama. Olha que coisa forte. Deus capacita a quem Ele chama. Ele só quer que você entenda que é preciso se dispor. E por mais difícil que seja, você deve se dispor, desenvolver o seu talento e chamado. Por quê? Porque nada é difícil, gente. Difícil é aquilo que a gente coloca na cabeça que é difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você era criancinha, estava aprendendo a caminhar, seus primeiros passos, você caía, batia com a testa no chão, fazia um galo, você se machucava, alguns cortou os lábios, caiu, mas tentou, continuou, não desistiu, até aprender. Ou seja, você passou por cima das dificuldades, hoje você anda perfeitamente, graças a Deus, pela saúde que o Senhor te deu. E isso você precisa entender, que para que você está andando hoje, para que você fizesse o que você faz hoje, se locomovendo através das suas perninhas, o que está acontecendo? Você teve que passar por cima das dificuldades e não aceitar os obstáculos. E por isso que você está da forma como você está hoje, capaz, apto para fazer as coisas e se locomover sozinho. Agora, como foi que você aprendeu a ler? Foi fácil? Como foi que você aprendeu a escrever? Hoje você diz, como é tão fácil? Mas sabe por quê? Porque você enfrentou a dificuldade, você partiu para cima, você disse, não, eu não vou aceitar isso. As pessoas incentivaram você a você fazer o que você faz. E hoje você lê, você escreve de boa. Por quê? Porque você desenvolveu essa aptidão, esse dom que Deus te deu, natural, que dá para todos. Mas o dom que Ele te dá e o chamado que Ele te dá, é preciso você entender que você tem que vencer os obstáculos que talvez você cria. Olha, Deus, Ele não conta com covardes. Os covardes se sabotam, pessoal. Os covardes são aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás, abandonando o ponto de chamada, ou o posto, aliás, de chamada. Tem gente que, quando começa a vir as dificuldades, eles desistem.
Jesus disse assim a respeito do seu reino: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Então, se você põe a mão no arado, você não pode olhar para trás, porque se você olha para trás, você não é apto para o reino de Deus. A gente cria tantas dificuldades para realizar o projeto e a obra de Deus. Você já percebeu isso? Mas o Senhor está dizendo: ei, você que colocou a mão no arado, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você não é apto para o reino de Deus, conforme Lucas 9, 62. Sabe uma coisa? Deixa eu dizer algo. Os covardes, eles criam subterfúgios. Os covardes, eles criam desculpas. De todo jeito, ele cria coisas para não realizar o propósito de Deus. Os covardes dizem assim: hoje está frio, não dá para fazer. Outros dizem: está calor demais, não estou suportando esse calor, não vai dar para fazer hoje. Estou sem coragem, não estou com coragem de fazer nada hoje. Há outros que reclamam: uma simples dorzinha de cabeça, uma dorzinha de garganta, eu estou dodóizinho, eu não vou fazer. E se queixa de doenças. Sabe, queridos, isso chama-se o espírito de covardia atuando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse espírito de covardia, que é o espírito de negligência que domina muitas pessoas, muitos dias de cultos, chega do trabalho, da luta e pensa: meu Deus, hoje é culto. Não, eu não irei hoje, vou deixar para ir para um culto na próxima semana. Próxima semana eu vou. Na próxima semana eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça. Essa semana não dá. Você sabe que isso é um espírito de covardia e de negligência. Nós precisamos vigiar, sabe, as motivações do nosso coração. E muitos agem com síndrome. Que síndrome é esse? O síndrome daquele homem. Lembra daquele homem? Aquele homem da parábola dos talentos. Está escrito lá em Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Que aquele homem da parábola dos talentos, ele era considerado um servo negligente. Por ser considerado um servo negligente, porque não multiplicou os talentos, ele foi considerado um servo inútil, meu irmão. Está vendo aí? A tua negligência faz Deus, o nosso Deus, ter um olhar sobre a sua vida como você sendo um servo inútil. Agora, eu quero perguntar uma coisa para você. Quem é você no seu chamado? Quem é você no compromisso dos talentos que Deus te confiou? Quem é você? Você é um multiplicador? Ou vai deixar a negligência e até mesmo os afazeres da vida roubar o tempo de estar presente na obra de Deus, na presença de Deus? Eu tenho que falar assim. Deus te dá o dia todo para você produzir, trabalhar, se dar bem na vida, crescer, prosperar. Ele tem abençoado você, tem ou não tem? Mas você tem sacrificado o horário da multiplicação do seu talento com coisas. E te digo mais, irei mais fundo. Até mesmo você tem sacrificado o horário do compromisso com o talento que Deus te deu durante o dia com coisas inerentes e relativas ao seu trabalho secular. Vamos conversar sobre isso. Preste atenção. Você tem negligenciado os horários dos cultos. Você tem negligenciado coisas que Deus te chamou para você fazer, para você realizar no chamado que Ele confiou em suas mãos. Você tem negligenciado. Deus te dá um dia para você trabalhar, meu irmão. Se ligue na sanguessuga. A sanguessuga é um espírito. Ela só quer sugar. Deus te dá o dia todo para você trabalhar. Mas sabe o que acontece? Às vezes você passa a trabalhar fora do horário que Deus te dá. É um momento que você deve estar em família. É um momento que você deve estar numa comunhão
se associando, é um momento que você pode estar estudando, é um momento que você tem que descansar. Mas você já percebeu que a sanguessuga, esse espírito Dadá, ele investe na sua vida para sugar você à noite, rouba seu horário de culto. Esse espírito, ele usa pessoas. Você presta serviço muitas vezes, você trabalha, você tem seu negócio, e de repente alguém tem o dia, as pessoas têm o dia todinho para contratar o seu trabalho. Mas já observou que eles passam o dia construindo os sonhos deles, os propósitos deles, e aí à noite eles vão atrás de você para sugar a sua energia no horário que seria o horário para o seu descanso, para o seu culto, para o seu envolvimento na obra de Deus. E aí você nem tem percebido que o espírito de Dadá, da sanguessuga, está entrando na sua vida. Aí tem roubado o horário de culto. Você de repente é uma pessoa que faz parte da escola de adoradores aqui na Igreja da Alegria, e aí chega um cliente de última hora para roubar o seu momento de você estar na escola de adoradores. Você tem um culto, mas algum cliente chega na sua casa, no seu negócio, liga para você para roubar o momento da sua adoração, do seu envolvimento com a obra de Deus. São espíritos sacrificando o momento de quê? O momento que você deveria entregar como o horário de multiplicação do seu talento a Deus. Tenha cuidado. Deus está falando com você. Tenha cuidado, meu irmão. Sabe por que eu estou dizendo tenha cuidado? Porque Deus, ele vai pedir acertos de contas. E muitos estão decepcionando ao Senhor. Como? Negligenciando na sua obra, na obra do Senhor, no chamado do Senhor. E Deus estava me falando sobre isso para trazer um alerta à Igreja da Alegria sobre esse assunto. Deixa eu te falar mais. João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeeis para que vades e deis fruto. Qual fruto? Preste atenção. Muitos negligenciam o fruto. O fruto que abunda, o fruto da obra do Senhor. Não brinque com o Senhor. A convocação dele é séria, pois ele alerta a nunca fazermos a sua obra com o espírito de negligência, com o espírito de desleixo. Jeremias 48, versículo 10, o Senhor nos diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor desleixadamente. Muitas vezes nós somos tão comprometidos com as nossas coisas, nosso trabalho, mas quando chega na hora do trabalho de Deus, dos cultos, da realização dos projetos de Deus, a gente dá corpo mole, a gente não quer fazer bem feito, a gente falta nos cultos, a gente falta no projeto que Deus tem convocado, falta na célula. E essa negligência é um espírito maldito que faz tudo para que o seu trabalho seja um trabalho, a sua vida seja uma vida travada, e até maldições sejam ativadas na sua vida. Jeremias 48, 10, o Senhor diz que é maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Isso é para nós. O Senhor tem nos alertado. Agora, eu falo isso com amor, meu amado. Mas por que eu falo com amor? Porque o Senhor é quem fala através da minha boca para você. Ele fala em Provérbios, capítulo 27, versículo 5 e versículo 6. Olha o que ele diz. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor o quê? Oculto. Ou seja, melhor é a repreensão franca do que o amor o quê? Encoberto. Melhor é você ter uma pessoa que abre os teus olhos do que aquela que deixa você passar a mão e é assim mesmo, é o jeito dele. Então, não é o seu jeito. Deus não te chamou para você ter esse jeito. Deus não te chamou para você ser um negligente na obra do Senhor. Quando ele diz melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto.
Ele está dizendo, é melhor repreensão franca do que amor encoberto, é melhor falar a verdade. E o versículo 6 de Provérbios 27 diz assim, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo dá beijinhos. Não, pastor, como é isso, pastor Robert? O inimigo multiplica beijos. Alguém que não te corrige é teu inimigo. Beijo significa passar a mão por cima, deixar você fazer o que você quer. Não tem aquele pai que não corrige o filho. Ele é um inimigo que beija o filho todos os dias. E nós precisamos termos maturidade, amados. Se estamos errando, abra os seus olhos e diga, eu vou mudar de rota, estou na rota errada. Pense no seu compromisso. Pense, esse compromisso com o quê? Com o reino de Deus. Faça uma introspecção, meu amado. Olha, se você tem sido sério com Deus, você vai saber, porque só quem sabe é você. Faça uma introspecção, uma análise interna dentro de você. Você vai ver, Deus vai falar com você. O Senhor nos diz em 2 Coríntios 13, 5. Olha que palavra forte. 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vós? A não ser que tenham sido reprovados. O que isso significa isso, pastor? Você tem que fazer um exame, uma introspecção e analisar se você está na fé, se você está seguindo essa vontade de Deus, se você está fazendo o propósito de Deus, que Ele te chamou para você frutificar e ter compromisso com Ele. Pastor, eu estou relaxado. Você está reprovado, querido. É isso que ele está dizendo. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Misericórdia. Então, meus amados, é hora de você fazer uma introspecção. Como é que tem sido o seu culto, meu irmão? Até mesmo na igreja. Como é que tem sido o seu comportamento? Eu vejo pessoas que se levantam na hora do culto para atender celular. Eu vejo pessoas que saem no meio de uma mensagem onde o Espírito Santo está falando com essa pessoa para conversar com alguém lá na frente da igreja, lá na porta da igreja, para atender um celular. Eu vejo pessoas que vêm para a igreja com o coração, o propósito em negócios lá fora. E que qualquer ligaçãozinha faz você cortar o culto que você está oferecendo ao Senhor e vai embora do culto, vai embora da reunião. Sabe o que é que significa isso? Que lá fora, aquelas coisas estão sendo mais importantes do que Deus na sua vida. Foi o que o Senhor me disse. O Senhor disse para mim, exorte a minha igreja, Roberto. Exorte o meu povo. No meio de uma mensagem, você para atender um celular, irmão. O que é isso? Deus está falando com você. E está falando em amor. Está falando em amor com você. Olha, tem muita gente que entra e sai no culto na hora da mensagem. Eu queria entender o que é que você está fazendo na igreja no momento desse. O momento em que você veio cultuar ao Senhor e você sai na hora da mensagem. Para quê? Para nada. Para perder tempo, para ficar lá fora. E o Senhor estava me falando sobre isso. Fale com o meu povo. Fale com a minha igreja. Você é um profeta, é boca profética. Você tem boca profética. Você precisa exortar o meu povo sobre isso. Você sabe, nós estamos falando com você. Estamos falando com você para você não se tornar um embrutecido. Para você não se tornar alguém estúpido. Porque chega uma hora, quando você começa desvalorizando aos poucos as coisas de Deus, você não aceita mais a voz de Deus, você não aceita mais Deus falar com você, você não aceita um profeta te corrigir. E é isso que Deus estava falando. E o Senhor disse, fala com o meu povo, filho, para que haja introspecção. Analise se você tem sido comprometido com o seu chamado. Analise se você tem sido comprometido como líder de célula. Analise se você tem sido comprometido como obreiro nesse ministério.
como membros desta igreja. Analise se você está na escola de adoradores levando a sério, se você tem sido fiel no seu compromisso. Amados, isso é para a nossa igreja. Isso é para você que faz parte de outra igreja que está assistindo esse vídeo nesse momento. Analise como está o seu compromisso com Deus. Ah, meus irmãos, as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Acã foi fulminado, apedrejado, foi queimado. Acã tocou nas coisas que não era para tocar. A capa babilônica, o ouro, a prata, que era para ser consagrado às coisas do Senhor. Tem muita gente tocando nas coisas de Deus. O momento do culto é para Deus. E você não pode tocar naquilo que é de Deus. Você não pode roubar o direito que é de Deus. Por isso que Deus está falando com você nesse exato momento através dessa palavra. E eu quero dizer para você, você que está querendo que Deus haja através de você, é hora de você levar a sério. Qual é a sua desculpa? O que realmente tem sido o seu interesse? Falo com amor. Falo com amor, amado. Mas é em amor que o Senhor nos corrige. É em amor que Ele levanta profetas. É em amor que Ele corrige. Porque o amor é corrigir. O amor é a gente ter cuidado nas ovelhas. O Senhor nos diz, cuida do estado das tuas ovelhas. E Ele nos dá a direção para isso. Então, você que faz parte da escola de adoradores, se organize. Você tem um compromisso marcado com o Senhor. Você sabe qual é o dia. Você que é membro da Igreja da Alegria e está envolvido em alguns cargos, ofícios nesse ministério, no chamado da obra de Deus. Tenha cuidado, meu irmão. Meu irmão, tenha cuidado, o Senhor está dizendo para você. Não brinca com isso. Faça a obra do Senhor, mas não faça com desleixo. Ele está dizendo, Jeremias 48:10, maldito que faz a obra do Senhor desleixadamente, meu amado. Você que é membro desse ministério, não brinque. Não brinque com as coisas de Deus. Não negligencie os dias de cultos na obra de Deus, meu querido. Foi uma das coisas que o Senhor falou. Olha o que o Senhor me disse hoje, achei interessante. Ele disse, filho, escreve isso. E eu vou dizer para você, imagine você aí agora. Você já parou para pensar sobre o que é um culto? Agora, você já parou para pensar o que é um culto que você negligencia? O que é que realmente você está fazendo? Quando você negligencia um culto. Sabe o que é que você está fazendo? Você está roubando a essência da adoração a Deus, querido. Misericórdia. É roubar o que, pastor? O de mais sagrado que você podia oferecer ao Senhor. É roubar o direito do Senhor como adorador que Ele deve ser e merece, meu irmão. Troca os cultos por qualquer coisa. Inventa todo tipo de subterfúgios, desculpas falsas para não ir à igreja. É uma festa, é um amigo, é um passeio, é uma viagem, é um negócio que você pode fazer durante o dia, mas tem que sacrificar o horário do culto. Você está simplesmente roubando o direito do Senhor como adorador que você é e adorado como Ele merece, que Ele deve ser adorado por mim e por você. Cada culto que negligenciamos, a gente está misericórdia, fazendo algo que Deus reprova. Termino dizendo uma coisa para você, não tente ser como Saul foi. Queridos, Saul quis oferecer o culto ao modo dele. Saul, ele perdeu o reinado, sabe por quê? Porque ele tinha negligenciado o que ele deveria fazer corretamente para o Senhor. E eu digo para você, eu falo mais uma vez em amor, escute de novo essa ministração. Pense sobre você. Pense sobre o que Papai do Céu está falando, te dando livramento, quer te libertar de uma maldição, porque quem faz a obra do Senhor desleixadamente é maldito. E eu desejo o melhor para você. Seja abençoado. Abençoado em nome de Jesus com essa exortação. E eu quero dizer para você até o próximo culto.
Ou seja, se o Senhor não nos arrebatar, se ele nos arrebatar, nós estaremos com Ele na glória do Pai. Te amo, ovelha preciosa, ovelha amada, selo do meu apostolado. Aqui quem falou foi o pastor Roberval, seu querido pastor, seu servo. Deus abençoe, estamos juntos. Graça e paz, amado.